Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. Tudo bom com vocês? Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Você que é antigo também, seja bem-vindo. Deixe seu like, compartilhe, comente. Entre no nosso canal Secundário Apocalipse. Sinal na descrição, Telegram na descrição e caso possa e queira, torne-se membro do nosso canal. Meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui para poder falar sobre uma situação, né? Muitos irmãos, muitos haters, tá? Muitas pessoas entram aqui no nosso canal para poder questionar. Ah, por que você fala que Jesus, Yeshua HaMashiach, tem a mesma substância de Deus, é o próprio Deus, é um com o Pai? Você saia da Babilônia, da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que inventou os evangelhos. Nenhum evangelho realmente presta. Esses evangelhos são lixo, são capazes de falar isso. Essas pessoas, elas são tão perturbadas, elas seguem canais por aí, tá? Que deturpam tudinho, né? Que não trazem os fatos de verdade, que elas acabam seguindo até a forma de falar desses donos desses canais, ao ponto de chamar os evangelhos de lixo, tá? Questionando os evangelhos. E aí isso, sabe, ficou na minha cabeça e eu fui atrás, né? De alguns do evangelho, né? Se eu encontrava algum evangelho na língua oficial original, né? E a gente viu aqui, ó, encontrei o livro chamado assim, ó, Torá segundo o Evangelho Hebraico de Mateus. Aqui nesse livro, resumidamente, do Bruno Suma, 2019, está aqui no final do livro todo o Evangelho de Mateus em hebraico. Eles encontraram, né, na época, né, de Jesus, o que acontecia? Ou eles passavam oralmente, ou eles escreviam com a letra mesmo, certo? Aquilo que eles viram, né, e os outros copiavam aqueles textos, tá? Então Mateus escreveu o que viu e os outros foram copiando para poder perpetuar, né, a escrita original daquilo que foi realmente visto e passado para o papel, né? E aí teve um rabino que fez isso e foi encontrado em 1500 e pouco, né? Tá aqui, olha, todo o Evangelho de Mateus na língua oficial, na língua hebraica, tá? Tá aqui todo o Evangelho de Mateus e esse autor desse livro, tá? Ele traduziu ao pé da letra tudo que estava escrito ali do Evangelho de Mateus, provando que não foi Igreja Católica que inventou o Evangelho, que escreveu como um conto os Evangelhos, tá? Que, sabe, que, enfim, certo? Agora tem um porém. Esse autor aqui acredita em Yeshua HaMashiach, tanto que ele fala que o nome é Yeshua, lá está escrito na língua hebraica. Yeshua, na verdade é Yehoshua, tá? E abreviado Yeshua. É como se fosse Rafael, né? E abreviado Rafa, tá? Não é nada de outro nome. O que está escrito lá em hebraico original é Yehoshua, ou Yehoshua ou Yehoshua, tá? E abreviado Yeshua, certo? Então, tá aqui o livro. Eu vou deixar lá no Telegram, quem quiser baixar, tá? E agora é o seguinte, esse livro ele é judeu messiânico, né? Ele fala sobre os gentios, fala sobre toda aquela situação de, não, os judeus são os escolhidos, né? Quando Moisés trouxe a Torá lá do monte, tinham 600 mil pessoas lá, e essas 600 mil pessoas receberam a chama da Torá, e elas foram divididas para o mundo, né? Então tem muitos gentios que têm essa chama e outros não. Então sempre tem aquele negócio, nós somos escolhidos, tá? E são judeus, certo? E aqui vem tudinho, tá? E o mais importante é o seguinte, aqui, ó. Ele fala sobre alguns versículos que foram acrescentados pela igreja. Eles falam sim, ele fala aqui, ó. E eu vou ler já para vocês. Onde é que tá aqui? É um livro muito judeu, tá? Fala da gematria, fala do Talmud, né?
tenta achar Yeshua dentro do Talmud. Eu tinha marcado aqui, né? Mas os versículos estão aqui, olha, eu abri cada um. Quais são os versículos que ele diz que a igreja acrescentou? Versículos que a igreja acrescentou. Né? Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tá? Primeiro. Segundo, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tá? Tudo em Mateus. Mateus 10,33. Aquele anterior foi Mateus 5,7. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tá? E que não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tá? E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram de todos os que estavam enfermos. E rogavam de que os menos eles pudessem tocar a orla das suas roupas. E todos que tocavam ficaram sãos. Tá? Segundo ele, esses versículos não estão lá no escrito do Rabino lá, que ele diz que é o livro de Mateus oficial. Tá? Aqui, disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Certo? Segundo ele, não existe essa lá na original. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Portanto, Mateus 18,4. Portanto, quem se faz humilde como essa criança está no meio é maior no reino dos céus. Tá? Mateus 23,21. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Mateus 26,19. Os discípulos fizeram como Jesus e haviam instruído e prepararam a Páscoa. Mateus 27,36. E sentando-se vigiavam-no ali. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas de frente ao sepulcro. Mateus 27,61. Mateus 28,19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tudo isso que eu falei não está no escrito lá na transcrição do Evangelho original de Mateus, feito pelo Rabino. Tá? E aí a gente lendo aqui esse Evangelho original, segundo aqui o livro, né? Todo o resto está. Mateus 24 tá igualzinho, certo? A parte onde Jesus, Yeshua, né? É levado a Pilatos, tá? A parte onde Yeshua morre e aonde ele ressuscita dos mortos, tá? Deixa eu ler aqui o finalzinho para vocês. Capítulo 28. No primeiro dia da semana, na virada do dia, sábado, em torno das 18 horas, Miriam, Magdale e a outra Miriam vieram ver a tumba. Tá? Então tremeu a terra, pois o anjo de Adonai desceu nos céus até a tumba, removeu a pedra e ficou ali parado. Sua aparência era como o sol e suas vestes como a neve. Já falou da ressurreição, né? O anjo lá brilhando, né? De medo dele, os guardas desmaiaram e ficaram imóveis como se estivessem mortos. O anjo respondeu e disse às mulheres: não temam, pois eu sei que vocês buscam a Yeshua, que foi pendurado. Ele não está aqui, pois está vivo como havia dito. Venham, portanto, e vejam o lugar onde o Senhor se levantou. Estou lendo o que, segundo o autor, é uma tradução da Torá hebraica, que supostamente o Rabino foi lá e reescreveu o Evangelho de Mateus na íntegra. Tá? E ele não está aqui lá. Vão imediatamente contar aos seus Talmidim, que são os discípulos, que o Senhor já se levantou. Ele estará perante vocês e vocês o verão conforme ele lhe disse. As mulheres saíram da tumba com medo, pois tinham visto o anjo, mas com muita alegria porque o Senhor tinha voltado à vida. Elas correram para contar aos Talmidim. Enquanto iam, Yeshua atravessou perante elas, dizendo: Hashem, que o nome lhe resgatem. E elas reverenciaram-no e se prostraram. Então Yeshua disse: não temam, digam aos meus irmãos para irem para Galil, para que me vejam.
Enquanto elas iam, alguns dos guardas entraram na cidade e relataram ao sumo sacerdote de tudo que havia ocorrido. E eles foram se aconselhar com o ancião do povo. Então deram muito dinheiro a esses cavaleiros, dizendo-lhes: digam que os seus seguidores vieram à noite e o roubaram enquanto vocês dormiam. No caso, isso chega ao ouvido de Pilatos, né? Que é o Pilatos, lhe diremos para te deixarem em paz. Eles pegaram o dinheiro e disseram conforme foram instruídos. Esse é o segredo maior entre os judeus até os dias de hoje. Depois disso, quando os 12 talmidim vieram a Galileu, ele apareceu a eles no monte onde eles oraram. Quando eles o vieram, se prostraram, porém havia algum deles que duvidavam dele. E Yeshua se aproximou a eles e lhes disse: vão. O resto foi adicionado pela igreja, né? Mateus aqui 28, 19. Então ele escreve aqui: foi acrescentado pela igreja. 20. E observem, né? Lishomor, verbo para observância da Torá. Todas as coisas conforme eu comandei vocês para sempre. Tá? Então esse aqui é um trecho, tá? da descrição, né? da reprodução de um rabino do evangelho original de Mateus. E aqui embaixo está ele todo em hebraico, tá? Então, meus irmãos, tá aqui, né? Como eu falei para vocês, o livro é muito judaitizante, tá? Ele leva muito para os escolhidos, o povo escolhido. Fala sobre a igreja católica, fala do Jesus Cristo da igreja e do Yeshua, tá? Ou Yehoshua dos judeus, né? Que é o Messias, Ben Yosef, né? O Mashiach Ben Yosef, que é o filho de José. E tem o Mashiach Ben Davi, que é o mesmo Mashiach, só que em outra roupagem, né? Que é o que vem resgatar, né? Para eles, os judeus escolhidos, tá? Mas para gente, para nós os gentios, né? Toda a igreja que perseverou até o fim em o nome de Yeshua, tá? Ou Yehoshua, tá? Então, meus irmãos, tá aqui o livro, tá? Eu oriento vocês a comprar o livro, tá? O nome do livro é esse aqui, tá? Torá segundo o Evangelho Hebraico de Mateus, Bruno Suma, certo? E mas eu vou deixar lá no canal do Telegram, caso alguém não possa comprar, né? Vou logo avisando, é um livro judeu, tá? É um livro judeu, questiona a igreja católica, dá aqui os versículos que foram acrescentados, mas exalta sim o Mashiach Ben Yosef, que é o Yeshua HaMashiach, ou o Yehoshua, tá? E tá aí. Esse livro também, ele, claro, deixa a entender, já que são numa visão dos judeus, né? Que existe só um Deus e que o Mashiach, né? Ele é o Mashiach como eles imaginam que seja o Mashiach. Que não tenha toda essa divindade que os cristãos acreditam. E acreditam muito mais, né? Não só pelos evangelhos que trazem essa visão para os cristãos, mas também por Paulo, por exemplo, né? Olha só, vamos sim atrás em busca das cartas, né, de Paulo. A gente vai atrás dos originais, tá? Olha só, Filipenses 2, 4, 11. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ou de Yeshua HaMashiach, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua HaMashiach é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui Paulo, né, que é o grande discípulo, o grande apóstolo dos gentios, tá, disse isso, certo? Que embora sendo Deus, Yeshua HaMashiach, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Você está entendendo? Então, é nisso que eu sempre toco na tecla, certo? Yeshua HaMashiach e Hashem, Jesus e Deus, eles são da mesma espécie. A espécie Deus. Assim como tem a espécie ser humano e tem hierarquia. Nós, seres humanos, temos pai, temos mãe. Também existe hierarquia lá na espécie Deus, tá? Filho e pai. Não quer dizer que o pai seja mais poderoso ou o filho seja mais poderoso, tá? Então aqui, olha, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, igual, ser igual a Deus. Nem menor nem maior, igual ao seu pai. Mostrando que é uma espécie, tá? Então, é nisso que os cristãos, nós, acreditamos. E é Paulo dizendo, aquele que recebeu a visita do próprio Yeshua, que foi escolhido pelo próprio Yeshua. Não é um qualquer por aí que se diz apóstolo ou discípulo, tá? Então, preste bem atenção, tá? E aqui no livro, eles rejeitam isso e olham muito mais o lado Mashiach dos judeus, o Mashiach ben Yosef, né? O humilde, aquele que era mais pobre, né? Aquele que veio sofrer, certo? E eles nem exaltam muito essa situação dele ressuscitar dos mortos, dele passar pelas paredes, dele fazer o que ele fez. Nem exaltam tanto isso, por medo, provavelmente, né, de ser considerado como um grande idólatra, tá? Porque eles tiveram também, né, um ensinamento que só existe um Deus, é o Hashem. Entendem? Então, meus irmãos, esse livro ele puxa também muito para esse lado aí, né, de olhar mais o Mashiach com a missão do Mashiach, não com a divindade, situação que outros evangelhos exaltam, principalmente João, que a gente vai ir no original do grego, né? Tem o grego que se diz original e vamos ver se encontramos no hebraico também, certo? Mas Paulo vem trazendo não só essa mensagem, mas outras, mostrando a real divindade de Yeshua HaMashiach, até porque ele teve um encontro com o próprio Yeshua HaMashiach. Certo, meus irmãos? Então, tá aí, o livro, o nome é esse, tá? Torá segundo o Evangelho Hebraico de Mateus. Lembrando que é um livro puxado para o judaísmo, mas messiânico, né? Que busca, assim, ver o Mashiach ben Yosef, que eles consideram que foi o próprio Yeshua HaMashiach, né? Mas tentam deixar um pouco de lado essa divindade. Condenam aqui, né, todos aqueles que seguem o cristianismo, né, das igrejas católicas e protestantes, tá? E toca muito no Talmud e em outros livros rabínicos, certo? Mas isso eu deixei de lado. O que me importou foi ler o Evangelho transcrito, né, copiado do Evangelho original de Mateus na língua hebraica e que esse rapaz, Bruno Suma, traduziu. Certo, meus irmãos? Era isso que eu ia para falar para vocês. Se você gostou, deixe seu like, comentário, compartilhe. Deus abençoe e até a próxima e tchau, tchau.